Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos continuar falando da América desenvolvida, mas vamos focar aqui, ó, no Canadá, tá bom? Então a gente falou na aula passada da América desenvolvida também, só que focando nos Estados Unidos da América. Hoje, nós vamos ver esse país vizinho dos Estados Unidos aí, né? Que tem, na verdade, os Estados Unidos como a única fronteira aí para esse país. Então, bora lá! Começo, minha gente, colocando aqui, né, o mapa, né, do Canadá e fazendo justamente essa localização que eu já comentei na introdução da aula, que é justamente isso. O Canadá, ele só vai ter como fronteira, tá bom, meus amores, os Estados Unidos. Então, o único país que faz essa fronteira realmente territorial vai ser os Estados Unidos, que fica logo abaixo, né, na parte sul deste país aí. Todo o restante ele vai ser formado, ele vai ser, né, banhado aí por oceanos, tá bom? O glacial ártico, o Atlântico e o Pacífico. Essa vai ser a localização. Lembro também que o Canadá ele vai ser o segundo maior território, maior país do mundo, ficando atrás somente de quem? Da Rússia, tá certo? Então vamos aí à apresentação, né, do Canadá, que a Pro já fez quando mostrou aqui, mas reforçando para que vocês gravem aí. Na costa oeste, ou seja, nessa porção aqui, é banhado pelo Oceano Pacífico. Na costa leste, pelo Oceano Atlântico e o mar aí do Labrador. E ao norte pelo mar, né, aí que a gente vai conhecer que está ali próximo ao Oceano Glacial Ártico ou de Bedford, tá, minha gente? O que a Pro queria chamar a atenção? Essa fronteira, tá, com os Estados Unidos, que vai dar essa proximidade e essa dependência que ele tem. O país possui o segundo maior território do mundo. A população canadense é formada por povos autóctones, né, asiáticos e principalmente europeus, tá certo? Esses europeus da onde, meus amores? Origem britânicas, né, 40% e francesa, 25%. Então, esse é um país que ele foi colonizado aí por esses dois, né, outros países aí, por esses dois outros países, que foi aí, né, a Inglaterra e a França. O que a Pro queria chamar a atenção também, né, que esse país, ele vai ter aí como língua oficial, né, na verdade, como línguas oficiais, o inglês e o francês, justamente por conta dessa colonização que foi aí mútua, tá bom? Entre os dois países. Então, ele ficou aí, né, no seu processo histórico com resquício dessas duas aí línguas. Por isso, elas se tornaram oficial. Que a Pro vai comentar já mais um pouquinho sobre isso. O território é extremamente urbanizado, com 80% aí da população vivendo em cidades. Então, a questão aí de se viver no espaço rural é bem menor. O Canadá apresenta um dos melhores indicadores sociais do mundo. É um ponto que marca aí o Canadá. E o Canadá também passa por um processo, né, de falta de mão de obra para exercer algumas atividades. Por isso, com alguns países que ele tem, né, relações diplomáticas fortalecidas e país que está no processo de desenvolvimento, tá? Ele abre aí para receber população desses países. É o que acontece muito com o Brasil, tá? Então, muita gente do Brasil indo para o Canadá fazer estágios e às vezes até se coloca lá. Ontario, tá? Vai ser sua capital, tá? Capital aí, que não é tão famosa, né? O pessoal brinca aí que é uma capital que a gente for pensar no Canadá, a gente fala todas as outras, né, cidades aí, mas não coloca essa daqui como sendo a sua, né, capital aí. Então, gente, seguindo, a gente vai colocar aqui, né, eu vou colocar para você da questão da população se localizar, tá? No extremo sul do país, por dois motivos. Então, minha gente, é lógico, evidentemente, aí eu vou voltar até aqui, ó. Observem aí, né, essa questão da localização. Então, eu falei para vocês que ela está muito próximo, né, aí do polo norte do planeta Terra. Então, muito próximo, tem uma região muito próxima. Então, ela fica aqui já praticamente, totalmente na zona aí polar, né, do nosso planeta. Isso faz com que, meus amores,
leve, né, ao clima, né, leve aí ao clima polar e semipolar. Então, justamente por conta do clima, então no aspecto físico, climático, essa população ela tem que se concentrar no sul, que é onde tem as temperaturas mais agradáveis, porque no norte é frio, é polar, é muito frio, é frio extremo. Tá bom, meus amores? Então, essa população ela vai se concentrar no extremo sul por dois motivos principais. Mas a questão física do clima vai ser o predominante. Mas vamos colocar aqui, tá? Esses dois pontos. O norte é muito rigoroso, o clima do norte é muito rigoroso, polar e semipolar. E o sul, né, por ser menos frio, por ter um clima aí mais temperado, mais ameno, dá essa condição para essa população se fixar nessa região. Está mais próximo, né, aí o parceiro econômico, seu maior parceiro econômico, que vai ser os Estados Unidos da América. Tá certo? Então, esses dois motivos fazem com que essa população se concentre no Canadá, na região sul deste país. Outro ponto que eu queria chamar a atenção que é uma monarquia constitucional. A forma de reger esse país é uma monarquia constitucional, o que se diferencia dos demais países aqui do nosso continente. Então, dá essa característica que precisa observar. Ou seja, a monarquia apenas representa, mas quem governa de fato aí é o primeiro-ministro, que faz esse governo efetivo, que toma de fato as decisões. Essa monarquia ela não é uma monarquia canadense, ela é uma monarquia ainda da Inglaterra. Então, a monarquia inglesa vai representar, né, essa monarquia também aqui no Canadá, tá bom, minha gente? Então, isso faz com que ele seja essa monarquia constitucional. E o primeiro-ministro, né, que é Justin Trudeau, né, atualmente. Então, este daqui vai ser a foto desse primeiro-ministro atualmente, tá bom? No momento dessa gravação aqui. Seguindo aí, a Pro coloca para vocês que o Canadá possui dois países colonizadores, que eu falei que comentar depois com vocês, Inglaterra e França. Isso faz com que ele tenha vários pontos, né, bem particular dele. O primeiro é que a Inglaterra colonizou a maior parte do território, e presta atenção que a maior parte do território vai falar a questão do inglês como língua oficial. A exceção dessa colonização inglesa foi o que a gente chama da província de Quebec. Quebec, ela foi colonizada pela França. Isso faz com que no Quebec se fale o francês ao invés do inglês. Só que todo mundo aí, né, no Canadá fala as duas línguas, tanto o inglês como o francês. Por quê? Porque precisam se comunicar entre si. Então não adianta só falar a minha língua, né, a língua da região que eu estou, e não conseguir se comunicar com o restante do país. Então há esse predomínio por se falar, né, de forma oficial essas duas línguas. Então a escola ensina as duas línguas, né, as placas nas cidades têm as duas línguas, tá bom? Justamente por conta desse incentivo a essa questão da fala. Cada parte aí adota o idioma do país colonizador. O resto do país, o inglês, em Quebec, o francês. Então, esse país ele vai ser uma das exclusividades aí do mundo com esses dois idiomas aí oficial. Isso gera alguns pontos que a gente precisa comentar. Primeiro, existe um crescente motivo aí, né, e algumas motivações geradas por esse processo de colonização. O primeiro é o movimento separatista, tá? Canadense, ele é a parte canadense e francesa, ou seja, de Quebec. Então há um movimento separatista da região ali de Quebec, pedindo para Quebec se tornar um país independente. Só que esse movimento é bem pacífico, tá? O último plebiscito, né, de consulta da população, a população quis permanecer conectada ao Canadá, mas até hoje existe essa conversa sobre essa independência do Quebec por ser a parte francesa aí do Canadá. Tá bom, minha gente? Então, há esse movimento aí justamente por conta desse processo de colonização que a Pro citou anteriormente. Outro ponto que movimenta aí o Canadá é a troca da forma de governo. Por quê? Porque a gente tem a monarquia, que eu falei pra vocês, né? A monarquia lá constitucional, né? Que tem a figura da monarquia inglesa como representante, mas quem governa é o primeiro-ministro. Isso é a forma atual. Eles pedem a troca da monarquia para uma república, como os demais países da América. Então, há também esse outro movimento acontecendo. Esses movimentos aqui são os que marcam, né, o Canadá aí, em termos aí políticos e tudo mais. Tá bom? Então, precisa lembrar desses dois aspectos.
Seguindo aí, a Pro coloca para vocês, né, que é um dos países mais socialmente justos que a gente vai ter no mundo. Então, no Canadá, a questão da igualdade social se vê aí num ponto, né, mais visível, né, mais notório. É tanto que a questão aqui do IDH é um IDH elevadíssimo. Isso porque, se o IDH ele é alto, significa que a gente tem uma justiça social. Acesso, tá, minha gente? A população tem acesso a questões aí básicas, né? Então, a expectativa de vida é muito boa. A questão da natalidade também é controlada. Então, as taxas de alfabetização excelente, a gente tem quase 100%, tá? 99, alguma fraçãozinha aí de alfabetizados. A expectativa de vida, turminha, chegando aqui a 82 anos, ou seja, né, a gente tem uma quantidade aí também de pessoas, né, mais idosas. Muito bom, né, os índices aí, né, na questão social. Então, por isso que dá essa definiçãozinha aí de um dos países mais socialmente justos do mundo. Então, educação, saúde, né, atenção e respeito aos idosos e às crianças, né, renda per capita, ou seja, renda por pessoa, excelente também, segurança, expectativa de vida, acesso aos bens e serviços públicos, tá certo? E etc. Faz aí outros pontos, faz com que esse país seja de fato aí um país, né, muito bacana para se viver. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é a economia, que é extremamente dependente aí dos Estados Unidos da América, por ser o único ponto aí de ligação com o restante do mundo, vamos colocar assim, né, por conta da localização. Então, dessa forma, a economia canadense, que já era muito integrada aí aos Estados Unidos, passou a ser quase totalmente ligada a esse país. Em dados, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente vê essa cara da economia do Canadá muito ligada aos Estados Unidos, por conta dessa proximidade mesmo de território. Hoje, mais de 80% das exportações, 80% da exportação do Canadá é feita para os Estados Unidos, né? Outro ponto que chama a atenção é que 70% do que eles compram de quem? Dos Estados Unidos. Então, as relações comerciais é basicamente, né, do Canadá é com os Estados Unidos. Então há essa questão aí muito forte. Então muita gente costuma brincar que o Canadá, em termos econômicos, é realmente o quintal aí, né, dos Estados Unidos, por conta dessa dependência que se teve aí no processo, né, histórico. Seguindo aí, eu queria comentar com vocês os principais setores da economia aí canadense, que é muito diversificada, é extremamente diversificada. Então a gente tem aqui a aviação como um dos pontos fortes do Canadá aí. Então essa produção aí, né, de tecnologia para a aviação é um marco no país. Além disso, a gente tem a questão das siderúrgicas, né, e da metalurgia de forma geral, tecnologia, a questão da produção de alumínio também, comércio e serviços, que é de excelência e acontece aí num nível excelente, extraordinário. A celulose, né, e o papel também é muito forte, e a produção de energia. Além disso, na parte sul do país ainda há a questão da agricultura, mas a agricultura mais para atender às suas necessidades mesmo, tá bom, minha gente? Então, são pontos que eu queria comentar aqui sobre o Canadá. Por último, eu queria lembrar vocês a questão das regiões ambientais, que eu até já citei aqui em alguns momentos, mas, né, vamos aí pontuar uma a uma. São 6 grandes regiões, tá? Começo aqui pelos escudos canadenses, tá? Que são localizados aqui mais na região, né, de clima frio, onde a gente vai ter, né, ou seja, mais na porção norte aí. Então, nessa porção norte a gente vai encontrar esses escudos canadenses. As montanhas rochosas, que são aquelas montanhas que eu comentei quando eu falei sobre os Estados Unidos, inclusive, tá, também aí faz uma grande pressão, né, e toma aí uma grande parcela do território aí canadense. Além disso, a gente tem a questão dos grandes lagos, que fica mais na região, né, na fronteira aí, na parte sudeste deste país, tá? Ali a gente vai ter, inclusive, os seus maiores rios, né, o rio aí São Lourenço, né, que vai ser aí esse marco. Os Apalaches, né, como vocês já sabem, tem aí relevos, né, montanhosos, tá bom? Então, a gente vai encontrar, né, na grande parte, inclusive, também são utilizados muito na questão da algumas partes das colinas, né, essa região mais
dos planaltos e das encostas próximas a esses planaltos são utilizados para a agricultura, por conta do clima também. Região do Ártico, ou seja, a região inóspita, como eu falei para vocês, é uma grande parte do Canadá, que por conta da questão da localização, ninguém mora, né? Realmente não tem condição para essa moradia. E as pradarias centrais. Se é central, a gente já sabe que está no centro desse país aí, que vai ser uma região de altitudes mais baixa e relevo plano, que a gente também vai encontrar. Então, essas são as 6 regiões ambientais do Canadá. Lembrando que a maior parte deste país é tomada aí pela questão desse clima, né, frio, extremamente frio. Tá bom, meus amores? Então, apresentamos, estudamos, analisamos aí a questão do Canadá na aulinha de hoje. Concluindo assim a nossa América desenvolvida, ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Vejam aí se necessário for. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.